Olá pessoal, vamos começar agora mais uma EBD online da classe de adolescentes. Como vocês já sabem, nós estamos utilizando a revista Família Cristã e hoje a nossa lição é a lição de número 7. Então pega tudo que você precisa, se prepare e nós vamos começar a aula. O nosso assunto de hoje é um assunto bastante delicado, mas é um assunto muito importante de ser abordado. A nossa lição tem como tema na separação dos pais, como agir. O nosso versículo destaque, ele está em Mateus, capítulo 19, versículo 6, e diz assim: Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Nós vimos nas lições anteriores que a família ela foi instituída por Deus e ela é muito importante para a sociedade. A família é um projeto de Deus e faz parte da criação perfeita, como Deus criou. Porém, como todo o restante da criação, a família também foi afetada pelo pecado do homem. E hoje, na nossa sociedade, nós vemos diversas famílias sendo dissolvidas por causa do pecado atuando na nossa sociedade. Esse pecado corrompe valores, ele traz para dentro da família conflitos que não deveriam existir e muitas dessas famílias acabam sendo dissolvidas através dos divórcios dos pais. Essa é uma situação que ocorre na nossa sociedade e que nós devemos pensar sobre. O divórcio, ele tornou-se comum também no meio cristão. E por que isso está acontecendo? Cristo, quando ele é questionado pelos fariseus com relação ao divórcio, ele diz que o divórcio ocorre pela dureza do coração do homem. O que Cristo quis dizer com isso? É por causa dos nossos desejos, da nossa vontade, que esse divórcio, que essa separação ocorre. Não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casamento ele seja perpétuo, ele ocorra uma vez e ele se perpetue por toda a vida. Mas, como a nossa sociedade está corrompida pelo pecado, essa situação acaba ocorrendo. Mas nós, como cristãos, devemos olhar para essa situação e sabermos agir conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus é que mesmo vivenciando esses momentos dentro da nossa família, nós possamos expressar o amor de Deus em qualquer situação. Como eu vinha dizendo, o divórcio é algo que tem se tornado comum na nossa sociedade. Infelizmente, também no meio cristão. E isso ocorre muitas vezes porque as pessoas são egoístas, porque pensam somente em si, porque no momento de firmar uma relação, não constroem um relacionamento baseado nos princípios bíblicos, do respeito, do amor. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em satisfazer as suas vontades momentâneas, não projetam o seu futuro. Ou então, porque não conhecem aquelas pessoas com quem estão vivendo, ou porque deixam o pecado, o seu pecado individual, afetar a vida familiar. Muitas vezes nós vemos famílias que sofrem por causa de vícios, por causa de violência, por causa de diversos pecados que assolam a sociedade e que estão também assolando as famílias cristãs. É importante que você, adolescente, entenda que se seus pais chegaram a se separarem, ou estão querendo se separar, ou está acontecendo algum conflito desse na sua família, é muito importante você entender que isso não é culpa sua. O relacionamento entre um homem e uma mulher, como casados no matrimônio, ele deve ser bem firmado e estabelecido em Deus. Como eu disse antes, o pecado, ele deturpou toda a criação de Deus, ele deturpou também o casamento, deturpou também o matrimônio. Infelizmente, essas situações ocorrem, mas você deve estar diante de Deus, olhar para os seus pais, orar por eles, saber que, independente da situação, do relacionamento dos seus pais ou dos pais do seu amigo, se você conhece, tem um amigo, um primo, um parente distante, alguém que você conhece que está nessa situação e que os pais estão se separando, você pode aconselhar, ou que você esteja vivendo isso, é importante você saber que essa questão não é uma culpa sua e que o que você pode fazer é orar e demonstrar o amor de Deus no dia a dia. Continuar amando o pai e a mãe
independente de que o relacionamento de um pai e de uma mãe termine, né, o relacionamento de casados, mas eles vão continuar sendo seus pais. E diante de Deus eles merecem ser honrados por você, eles devem ser honrados por você, como mandamento, porque isso é mandamento de Deus. Mas, independente dessa separação, você deve amá-los, orar por eles. Se for possível ajudar os seus pais a resolver essa situação, ajude, converse. Mas se não é possível, não jogue essa culpa em cima de você, não assuma essa culpa por essa separação, porque isso vai trazer problemas para você que podem causar problemas futuros na sua vida, nos seus relacionamentos. O importante é você saber que Deus, Ele nos ama, Deus não deseja a separação, mas infelizmente ela ocorre. Infelizmente nós homens somos cheios de erros, cheios de pecado, nós levamos para as nossas relações os nossos pecados quando nós não nos arrependemos sinceramente deles. E se a nossa vida ela é atingida pelo pecado, só existe um que pode resolver todas essas coisas, que é Cristo. Se seus pais se separaram, né, eles resolveram não dar continuidade ao casamento, o importante é que você continue amando eles, continue orando por eles, né, seja um bom filho, independente da situação dos seus pais. Seja um bom filho e leve o amor de Deus para dentro da sua casa, para dentro da casa do seu pai, para dentro da casa da sua mãe. Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele resolve todas as coisas. A prática do amor de Deus dentro da nossa família pode nos ajudar a resolver os nossos problemas, os nossos conflitos familiares. Mas tudo depende também da nossa vontade. Se seus pais não quiserem retornar a esse relacionamento, é a vontade deles. Deus vai respeitar. Mas acima de tudo, continue praticando o amor de Deus no meio da sua família. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: no processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Ao falar com seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios 15:1. Se você está passando por um problema delicado como esse, que dentro da sua casa você possa ser um pacificador, alguém que contribui, que pode ajudar em oração, mas que também pode ajudar em ações, levando paz, tranquilidade, conselho aos seus pais, amando eles, levando também o perdão. Você não é responsável por resolver os problemas de relacionamento dos seus pais, mas você pode contribuir para que a sua família possa viver em harmonia, mesmo convivendo com a separação dos pais. E para a sua família, no futuro, que você possa pensar, planejar, projetar, quando você construir o seu relacionamento com outra pessoa, você possa pensar todas essas questões. Que o casamento ele foi instituído por Deus para não ser desfeito. Que você possa levar todos os referenciais bíblicos para os seus relacionamentos. E se nesse momento você está passando por alguma dificuldade, algum amigo seu está passando por alguma dificuldade relacionada à separação dos pais, que vocês possam procurar conselhos de pessoas que possam lhe ajudar. Conselhos do seu líder, da sua igreja, do seu pastor, alguém que possa lhe aconselhar biblicamente. Procure seus avós, um tio, alguém de confiança. Alguém que possa estar te ajudando e possa ser para você um apoio nesse momento difícil.